Sol, né? Apareceu um negócio aqui. Tomara que... Vamos lá. Apareceu um negócio aqui na tela. Mas então é isso. Então analisa como um todo, mas dissecando cada célula. Tem uma linha mais tradicional, capitaneado pelo Sr. Fayol. Então nós estamos falando sem dúvida de escola clássica. Ok? Vamos que tem mais ou mais linhas de atuação aqui. Ok, então voltando, recapitulando tudo, nossa prova vai falar basicamente são as escolas e diferenciar administrador, administração e organização. Já teve duas questões, uma falando sobre administrador, outra falando sobre administração, e a gente tem uma agora falando sobre organização, né? Então é uma associação de pessoas para atingir uma finalidade definida. Então, mais uma vez, é recorrente assim na administração, seja na organização que for, empresa, ONG, igreja, partido político, sempre o ponto de partida é qual é o objetivo desse grupo aqui. Das organizações também, que podem ser uma empresa ou não. As organizações se caracterizam por isso, associação de pessoas para atingir uma finalidade definida e pré-determinada, que a gente já chamou aqui de sua missão. Então, atingir a missão, esses dois termos vão estar no enunciado da questão. Então, quando a gente vê isso daqui, nós estamos falando de organização. É esse grupo de pessoas que podem ser sócios, dirigentes, tudo isso está no enunciado também, voluntários, integrantes, com esse objetivo em comum de entregar o mesmo resultado. Então, dito isso, nós estamos falando de organização. Vamos passar um pouco mais rapidinho aqui, estamos em 35 minutos, para isso também não ficar extremamente cansativo. Vamos lá, essa daqui também é uma revisão do que a gente viu na plataforma. Teve um fórum de comentário que falava sobre... O Henry Fayol enumerou 5 elementos da administração, né? E serve como uma bíblia, assim, serve muito para tudo aqui. Previsão, organização, comando, coordenação e controle. Então, quando a gente começar de esses itens aqui, cada um é um... O que eu quero dizer, olha, controle, quando a gente fala de controle, é de acompanhar. Coordenação é assumir esse papel de liderança, fazer com que as coisas aconteçam em sincronia, junto. Tem muito a ver também com a situação do comando, que é o saber. O administrador, ele é um líder por definição, né? Então tem que ter essa situação de comando, e esse comando não é só em uma camada. Aí que vai ficando também mais complexa a coisa da administração. Ele tem que estabelecer as hierarquias, os níveis de comando e de hierarquia. Há uma diferença em duas palavras aí na questão da prova, que elas confundem muito e pode até parecer erro de digitação. Existe a palavra previsão com E e provisão com O. Provisão e previsão, tá? Previsão vamos dizer assim, eu sei quanto dá a energia elétrica aqui de casa, quanto ela dá por mês. Então já posso fazer, pela minha média de consumo, eu já posso fazer uma previsão com E de quanto vai dar no mês seguinte. Isso é uma previsão. Agora, se eu separo o dinheiro que eu acho que vai dar e já deixo separadinho ali numa conta, numa gaveta separada, eu estou falando de provisão. Então, as empresas, principalmente setores contábil e financeiro, trabalham muito com provisão, né? Provisão é separar um dinheiro para aquele determinado fim. A gente faz isso muito na vida pessoal da gente também. Eu já vou separar esse dinheiro aqui, que é para aquele fim determinado. Então isso é provisão. Estou provisionando uma quantia para determinado fim. Previsão eu tento adivinhar o que vai ser quanto vai ser aquela quantia que eu vou precisar. Então tem essa divisão.
O Fayol, Henri Fayol fala de previsão com E. Provisão, podem marcar X lá, porque ele não se refere a isso no texto dele, ok? Vamos em frente lá. Conheço muito professor, vocês também, assim, que no vídeo já ia botar uns elementos, aqui no canto ia aparecer o previsão com E, aqui com O, e fazer uma animação, um TikTok aí. Eu vou chegar lá nesse nível aí, estou começando aqui. Vamos lá. Uma outra escola também. A gente vai falar de uma ferramenta em algum momento do nosso módulo, que é a análise SWOT, que analisa o ambiente externo da empresa e analisa o ambiente interno também. Essa escola aqui, ela tem muito um foco no ambiente externo. A gente vai explicar melhor quando chegar a hora, mas o que seria esse ambiente externo da empresa? É tudo que foge do comando dela. É tudo que está fora dos muros da empresa. Então, ambiente externo às empresas pode ter a crise econômica, a recessão que está anunciando, fatores climáticos, fatores sanitários como uma pandemia, como é o caso agora. Então, tudo que acontece fora do... deixa eu pegar aqui tudo que acontece fora dos muros da empresa, ambiente externo, ok? Essa escola ela foca muito por o que acontece fora da organização, né? É muito importante o administrador, o bom administrador, ele precisa ter o controle não só do ambiente interno, que está ali à mão dele, mas precisa muito também do ambiente externo, ele está antenado com o que pode acontecer, né? Então o administrador ele tem essas multifacetas aí. Então quando a gente fala foco no exterior, estamos falando de escola contingencial, ok? Que também ela não é a das mais consagradas, né? Como eu falei, Fayol, Frederick Taylor, aquela coisa toda. Mas eu peguei um exemplo para dizer que existe escolas fora isso daí também. E existem vários outros, alguns exemplos que o nosso material ele contempla lá, ele fala. Vamos lá. Essa administração aqui, se a contingencial não tinha esse alcance todo, assim, né, essa projeção toda, essa aqui que a gente vai falar agora, ela tem muito também. É administração científica, né? É uma linha de pensamento, é uma história. Os tempos que a gente vive, a gente está falando muito também a ciência. E o que é a ciência? São dados, são números, são evidências palpáveis, concretas, tangíveis de algo, de alguma solução. Então a ciência é isso, ela traz algo, são estudos, são análises, são experimentos, são contas, são tudo. Então a administração científica, a palavra que define, ela é racional. A intuição, isso também é assunto mais lá pra frente. Frederick Taylor, que eu acabei de citar, ele é o pai dessa administração científica. Então o foco é a racionalidade. É a melhor maneira dele fazer o trabalho. Como ele descobre qual é essa melhor maneira de se fazer qualquer trabalho que seja? Através de experimento, né? Através de testes, de tentativas e erros. Isso é um trabalho científico, né? Se eu estou usando a racionalidade para melhorar, assim, não, eu vou diminuir 3 centímetros da minha embalagem aqui do meu produto, isso vai me trazer uma economia de, sei lá, 2 milhões de reais em toda a minha produção. Se a minha linha de pensamento for pautada nesses critérios de experimentos, de cálculos, tudo, eu tendo conhecimento disso ou não, eu estou seguindo uma linha de pensamento muito parecida com a do Frederick Taylor, né? Eu estou fazendo a boa e velha administração científica. Então, associe a administração científica à questão da racionalidade do próprio Taylor, né?
e realizar os trabalhos da melhor maneira possível. Só nessa conversa aqui, que a gente está quase com 45 minutos, a gente já vê que é um universo muito grande a coisa da administração, e não tenham dúvidas, a gente está falando aqui de tudo de maneira muito superficial, até porque esse é o objetivo do módulo de vocês. Só uns fundamentos para vocês entenderem, terem uma noção do que é. Esse negócio aqui não para de ficar feio, né? Do que é essa ciência enquanto administração, né? Vamos lá. Bom, eu comentei as 10 questões, vocês podem ir assistindo por pausa, acompanhem. Como eu disse, é necessário uma leitura do trabalho, uma leitura investigativa, o que seria essa leitura? Ler tentando entender, tentando buscar. Vocês têm um alto nível de capacidade para fazer isso e muito mais. Eu estou aí para esclarecer todo tipo de dúvida. Eu queria agradecer pela oportunidade de fazer esse vídeo. Quero evoluir isso daqui. Quero, como eu disse, solucionar esses problemas técnicos que possam ter para ficar cada vez mais próximos de vocês, tá? Eu quero uma boa avaliação, né? Deem uma leitura, tá super fácil. Tá super focado. Na próxima semana nós vamos ver outras formas de trabalhar, o que a gente vai trabalhar na segunda, avaliação parcial e depois a avaliação final. Bom, obrigado por vocês estarem até aqui agora, vai ser 45 minutos de relógio, eu só quero agradecer, fico à disposição e é isso. Até estamos por aqui. Obrigado, gente.